Amados irmãos e irmãs, povo de Deus, nós os saudamos com a bendita paz de Cristo Jesus. Hoje, manhã de sexta-feira, dia 8 de maio de 2026. Nós sempre gravamos na noite anterior, para chegar aí onde você está ainda na madrugada. Sejam bem-vindos a mais um momento da palavra. Que a graça do Senhor e o poder do Espírito Santo venha gotejar sobre nós. Verdade. Como uma relva que precisa desse gotejar, desse refrigério para a nossa alma. Que a doutrina do céu goteje sobre nós mais uma vez, a doutrina da eterna salvação. Aleluia. Nós somos os vossos irmãos em Cristo, Fernando e Esther Koenig, sempre aqui da cidade de Itajaí, no estado de Santa Catarina. Muito grato a Deus pela vida de todos que nos ouvem todos os dias e também compartilham. Amém. Compartilham sempre daquela maneira que nós falamos aqui. De nós aqui, vocês nunca vão ouvir pedir alguma coisa em troca, a não ser aquilo que é dever sagrado, nosso e de todos nós, de orar uns pelos outros, de amar com amor verdadeiro uns aos outros. Falar nisso, nós agradecemos pelo carinho dos irmãos por nós, mas pedimos sempre que toda a glória e todo o louvor e toda a reverência e adoração seja ao nosso querido Salvador, o nosso amado Mestre. Se você o ama e honra, nós também queremos honrar como irmãos em Cristo, o nosso querido Pai eterno. Aleluia. E seu Filho bendito, bendito Jesus no seu Espírito Santo. Sejam bem-vindos, irmãos. Continue fazendo teus comentários lindos, comentários de testemunhos, comentários da palavra também. Eu vejo aqui irmãos sábios, irmãs sábias, usam as escrituras para nos trazer palavras, não é? Isso é muito importante. E também os pedidos de oração, muitos pedidos de oração, lágrima e choro, dor, Verdade. gente fora dos caminhos que quer voltar e não consegue, não é? Hoje, no dia de ontem, no caso, dia 7, quinta-feira, eu li um comentário, está aí nos comentários, eu não tenho ele escrito aqui, mas estou lembrando mais ou menos de como a irmã me contou. Ela falou sobre os velhos pais, os pais dela, que já dormem no Senhor faz anos. Ela escreveu dizendo assim: eu e minha mãe e minhas irmãzinhas, ou meus irmãozinhos, estávamos na igreja e o nosso pai não era crente. Ele não servia o Senhor. Era um homem bêbado, mau, não é? E muito contrário a eles, a família servirem ao Senhor. E um dia ele chegou em casa, a família estava na igreja, que era perto. Ele foi lá na igreja com uma arma na cintura, entrou porta dentro, com certeza com má intenção. Mas logo que ele entrou, com certeza, a irmã não comentou, mas eu vejo, que ele sentiu que ele estava num lugar diferente. Num lugar que estava representando a porta do céu. E ele tremeu. Foi até a frente, entregou a arma na mão do que estava dirigindo aquele culto. Pediu perdão e se jogou por terra, rosto em terra, em lágrimas. O Senhor lavou aquela vida. O Espírito Santo convenceu-a na hora do seu pecado, da justiça de Deus, do juízo de Deus. Ele foi lavado, foi santificado e justificado, como diz as Escrituras. E na hora que ele estava ali em pranto, o Espírito Santo começou a gotejar sobre ele. E ele foi batizado no Espírito Santo.
Fazem muitos anos que ele faleceu, mas como um pregador da santa palavra do Senhor, como mensageiro da palavra. E o Senhor faz isso ainda? Claro que faz. O Senhor é o mesmo, como falamos ontem na mensagem. Ontem, hoje e eternamente é o Senhor. O céu, a terra passa, o céu também vai passar, mas as palavras dele jamais passarão. Convém, irmãos, nós conhecer as Escrituras. Jesus, no capítulo 22 e 30 de Mateus, os saduceus chegaram para perturbar Jesus, para tentar Jesus, com perguntas sobre a ressurreição, porque eles não acreditavam na ressurreição. Os fariseus criam e eles não. Era aquela confusão religiosa que tinha naqueles dias lá. E Jesus ouviu eles e disse para eles assim no versículo 30 do capítulo 22 de Mateus: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Convém, meu irmão e minha irmã, nós examinar as Escrituras para vencer Satanás nesses dias maus. Né, Esther? É as Escrituras que fazem nós ter as vitórias que temos. Irmãos, eu vou ser bem rápida porque eu sei que o tempo aqui é curto. Eu só quero contar um testemunho. Eu tinha, acho que faz uns 40 anos isso. Faz. Eu estava para morrer, desenganada pelos médicos. E eu não anoitecia e pensava, não vou amanhecer vivo. Mas uma noite o Senhor falou na minha mente. E fez eu me lembrar, porque Jesus mesmo disse, né, o Espírito Santo fará vocês lembrar. Lembrar do quê? Daquilo que nós já estudamos, daquilo que nós já lemos. Exatamente, daquilo que vos foi dito. Daquilo que foi dito para nós. E eu disse, Senhor, mas eu não tenho fé para isso. Eu estou tão doente que eu não tenho fé. Daí veio a palavra, que está lá em Hebreus no capítulo 10. Mas o meu justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Mas nós não somos daqueles que recuam, mas daqueles que acreditam no que está escrito, que acredita nas Escrituras, que acredita no poder de Deus. Irmãos, levou 3 meses, irmãos, eu naquela luta. Depois de 3 meses, o Senhor falou comigo, podes ir fazer o exame agora. E eu fui fazer o exame. Não tinha mais nada agora. Meu esposo é bem testemunha disso, porque ele sabe o quanto sofrimento teve aqui na nossa casa por causa disso. Que Deus nos ajude, irmãos, a estudar as Escrituras. A Esther era bem jovem ainda, não tinha 40 anos ainda. E ela ia morrer. Mas a fé, irmãos, Aleluia. A fé vem pelo ouvir e ouvir Aleluia. a palavra de Deus. Irmãos, o que seria de Jesus se ele tivesse obedecido Satanás? Mas ele, lá no capítulo 4 de Mateus, quando ele sofreu a tentação, ele venceu Satanás pela palavra. Pela palavra. Ele conhecia as Escrituras. É o maior exemplo, irmãos, para nós, o conhecimento do Senhor Jesus, dos apóstolos, dos discípulos, da igreja primitiva, que davam crédito à palavra que foi dita, já junto com o Espírito Santo, e volto a citar, o gotejar do Espírito sobre a palavra. Nós precisamos orar ou ler a Bíblia, irmãos, não como um livro qualquer, não como nosso jornal da manhã, não. A palavra de Deus é viva, ela é viva e eficaz, ela é poderosa,
Então nós temos que Aleluia. conhecer as Escrituras. Hoje, irmãos, quantas mensagens enganosas que nós estamos escutando, ouvindo, outros falam, que estão sendo proclamadas, sendo dita hoje com toda facilidade nas redes sociais, que a comunicação hoje é tão rápida, irmãos, que ela entra em todos os lugares. Você vai num lugar interior que é lá no meio do sertão, lá em cima de uma montanha, lá está a rede social, está tudo, para o bem e para o mal. E essas mensagens hoje, irmãos, muitos sábios segundo o mundo estão se levantando, trazendo mensagens e querendo desfazer aquilo que nós já aprendemos um dia, que os nossos antepassados tiveram. Eu já ouvi mensagem, irmãos, estou ouvindo esses dias por aqui, mensagens que desfaz a salvação dos nossos antigos irmãos que já dormem no Senhor, que se não for como ela descobriu agora, ou ele descobriu agora, não foram salvos. O que é isso, irmãos? Será que nós fomos enganados pelo Senhor? Não, irmãos. O Espírito Santo, na simplicidade do Santo Evangelho, eu sou testemunha ocular dessas coisas, nos lugares mais pobres de pessoas que não tinham nada, posso dizer miseráveis, mas o Evangelho entrou lá e mudou tudo, através de pessoas simples. Agora alguém querer e validar isso, dizer que não é assim, não, irmãos, é as Escrituras. Bem-aventurado aquele que ouve, aquele que lê e aquele que guarda as palavras das profecias deste livro. Quando Jesus subiu ao monte da tentação, impelido ou levado pelo Espírito Santo, depois do batismo dele, que ele não precisava ter se batizado em águas, descido as águas. Quando João disse, mas eu não sou digno, ele disse, para que se cumpra a justiça de Deus na minha vida, porque estava escrito. E o Espírito Santo diz, agora tem outra tarefa, eu vou te levar para o deserto, para um monte, e lá tu vai ficar. Jesus, 40 dias no monte da tentação, como é mais conhecido. Depois desses 40 dias ele teve fome, desidratado, fome. Satanás vivia rodeando ele por ali, eu creio, todos esses dias. E aproveitou o momento de dar o bote e diz, agora eu te pego. Você é invencível, é? Agora eu vou te pegar. E ele chegou e tocou naquilo que era o Senhor mais estava precisando, pão para comer. Você está com fome? Faz com que essas pedras aí sejam transformadas em pão. Jesus disse, Satanás, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sair Aleluia. Da boca de Deus. Imagine, irmão, se Jesus, o Filho de Deus, o nosso Salvador, queria dar a vida por nós mais na frente, tivesse obedecido Satanás. Só não vamos fazer a vontade de Satanás, só não fazemos, irmãos, porque as Escrituras estão na nossa alma, estão gravadas no nosso subconsciente, e nós vamos vencendo Satanás. Não vamos dar crédito para essas mensagens que estão sendo inventadas agora por pessoas cheias de diplomas, de fama, e são muito caras, mas trazem mensagens que para muitos são encantadoras. É novidade. A novidade está aqui, irmãos. Essa palavra se renova dia a dia. E ela goteja sobre nós. E Satanás não desistiu. Diz a palavra aqui em Mateus 4, do versículo 11 do versículo 1 ao versículo 11, a tentação de Jesus, escrita por Mateus. Satanás levou Jesus até o pináculo do templo. Não sei como, parece que uma visão, não tem como explicar, mas levou até lá e disse, a teu respeito está dito aos anjos que te guardassem, e eles vão te cuidar de ti. E para mim ver isso, quero que tu faça uma coisa, te jogue daqui para baixo. Jesus primeiro tinha sido tentado na carne, que estava com fome. Agora Satanás vinha na alma de Jesus, que o homem tem esse certo orgulho, diz, eu vou me jogar,
Eu vou mostrar para ti que Jesus está comigo, que Deus está comigo. Para que fazer isso, irmãos? Jesus viu que era uma tentação. E Jesus respondeu para ele, também está escrito. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E ponto final. Satanás não se deixou, não se deu por vencido. Ele continuou. Agora eu vou tentar ele no espírito. Eu vou mostrar para ele agora toda a glória do mundo. E lá daquele monte, ele começou a mostrar toda a glória do mundo. Eu creio que desse mundo atual, desses dias que nós estamos vivendo, e disse para Satanás, se tu dobrar os teus joelhos diante de mim, eu dou tudo isso aí para ti, porque é meu. E a glória do mundo é do inimigo, nós sabemos disso. Tudo aquilo que contraria a santidade de Deus, entrego todo nas tuas mãos, mas tem um preço. Tu te prostra diante de mim e me adores. O Jesus, irmãos, estava no cume do monte. E a igreja do Senhor eu vejo nesses dias no cume do monte, vendo toda a glória deste mundo na palma da mão. E aí está o perigo, meu irmão, de tu te prostrar diante do inimigo sem perceber. Sem perceber. Mas Jesus, cheio do Espírito Santo, disse para Satanás, também está escrito, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Queridos irmãos, volto a repetir. Aleluia. Nós não estamos no topo do monte embaixo, não. Nós estamos lá no cume do monte. Daqui só para o céu. Não tem outra saída. E Satanás está perturbando a igreja diuturnamente, querendo fazer com que nós nos encantamos com as coisas desse mundo. E nós temos que ter essa autoridade pelo que está escrito. Vai-te, Satanás, sai da minha presença. Vai embora. Se Jesus venceu ele, irmãos, nós também venceremos. Quando ele disse, no mundo tereis aflições e tribulações. Mas eu venci o mundo, está inserido também isso aqui. Vencer Satanás. Que a graça do Senhor, que a glória de Deus esteja sobre todos vós. Querido Deus, nosso Pai, sabemos que alguém pode até pensar é uma loucura a palavra. E realmente para os que se perdem é loucura. Mas para os que conhecem a Ti, Senhor, é poder de Deus para a salvação. Ajuda o Teu povo, meu Deus, em toda a terra. É o que nós te pedimos, Senhor, pelo amor do Teu nome. Guarda a Tua igreja santa, Pai. Os Teus escolhidos, a reserva que Tu tens aqui nesse mundo. Estamos, Senhor, no cume do monte. Não tem mais como descer. Mas daí, Senhor, e daqui nós subiremos para contigo. Querido Deus, ajuda nós a guardar no nosso coração a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Amados irmãos, tenham um abençoado dia na santa paz de Cristo Jesus. Aleluia. E até amanhã, querendo o Senhor. Aleluia.